910 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Você ouve agora na Rádio América, Em Família, a formação humana e espiritual para o seu relacionamento familiar. Em Família, construindo a civilização do amor. Olá, boa noite, sou Fernando Capobianco, discípulo da Comunidade Sagrada Família, iniciando mais um programa Em Família, pela Rádio América 1410 AM, uma canção nova em sua vida. Quero saudar a equipe presente aqui no estúdio, na técnica, bem-vindo, boa noite, Michael. Lembrando que o nosso programa Em Família é uma parceria importante entre as comunidades Canção Nova e Sagrada Família, para evangelizar e resgatar a família. Nosso programa pode ser ouvido através da internet. Acesse blog.cançãonova.com/América ou no portal sagradafamilia.org.br. Você pode participar de nosso programa deixando a sua opinião, sabe que ela é muito importante. A sua sugestão, o seu pedido de oração, nós queremos rezar por você e por toda a sua família. Ou ligue para nós. 0 Operadora 11 2039 1410, o telefone da América. Participe também pelo Facebook, facebook.com/Rádio América CN, ou o Facebook da Comunidade Católica Sagrada Família. Esperamos a sua participação. Vamos de música, você curte É Tão Bom com Adriana Arides. Em Família. Minutos pra te encontrar. Quando preciso, paro pra te ouvir falar. Deixo o que for, se for pra estar ao teu lado. Tudo o que sou, completamente apaixonado. Dia e noite vivo pra te adorar. Tua palavra é forte pra me saciar. Tua presença mexe com meu coração. A alegria envolve tudo ao meu redor. Não existe lugar melhor no mundo pra se comparar. Estar em tua presença é o melhor que há. É tão bom poder te adorar. Meu coração se alegra em tua presença. É tão bom poder te encontrar. Correndo nos teus braços quero me lançar. E quase não me aguento de vontade de gritar. Dia e noite vivo pra te adorar. Tua palavra é forte pra me saciar. Tua presença mexe com meu coração. A alegria envolve tudo ao meu redor. Não existe lugar melhor no mundo pra se comparar. Estar em tua presença é o melhor que há. É tão bom poder te adorar. Meu coração se alegra em tua presença. É tão bom poder te encontrar. Correndo nos teus braços quero me lançar. E quase não me aguento de vontade de gritar.
Você curtiu É Tão Bom com Adriana Arides. Em família. A Eucaristia é a maior oportunidade de encontro com Deus. Venha celebrar a Santa Missa na Canção Nova, todas as segundas-feiras, às 7h30 da noite, presidida pelo Padre Adriano Zandoná, na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade, próximo à Estação São Joaquim do metrô. Deixe o amor de Cristo restaurar a sua vida. Todas as segundas-feiras, missa às 7h30 da noite com o Padre Adriano Zandoná. Informações 3382-9800 ou sãopaulo.cançãonova.com. Participe! Família em Foco. A partir de agora em nosso programa. E hoje em nosso programa nós vamos falar sobre o equilíbrio financeiro na família. É sempre um tema importante no programa Em Família. E estamos aqui com o Renato. Renato, bem-vindo, boa noite. Renato Simões, membro da Comunidade Sagrada Família. E nós estamos nesse início de ano, né, Renato? E nós precisamos começar bem o ano, inclusive com essa nossa vida financeira em ordem. Boa noite, Renato. É uma alegria tê-lo aqui no programa Em Família. Boa noite, Fernando. É mais uma vez uma alegria muito grande estar com você aqui para a gente discutir de temas tão importantes. E esse das finanças familiares é um tema muito importante, né? Porque impacta muito o relacionamento na família, o relacionamento conjugal, o relacionamento com os filhos. E, infelizmente, a gente sabe que esse assunto é causa de muita desunião em família, rompimento de laços familiares. E muitas famílias acabam se deteriorando por conta dessa questão que muitas vezes não é tratada como deve ser tratada em família, né? Então vamos falar um pouquinho sobre esse tema hoje com você aqui, né, Fernando? É verdade, Renato, nós estamos aí iniciando mais um ano, né? E as despesas são grandes, nós sabemos que no começo do ano aí vem o IPVA, IPTU, nós sabemos as pessoas que têm filhos e em escola particular, agora o desafio na compra dos livros, material escolar, enfim, são muitas as despesas, mas nós precisamos também, como você disse, olhar com muito carinho, né, com responsabilidade para essa área importante, que são as finanças, a área financeira na nossa vida. Agora eu pergunto para você, Renato, quais são os passos para as famílias fazerem um planejamento financeiro adequado? Então, antes até mesmo dos passos, né, é importante que esse tema não seja tratado como tabu, né? A gente percebe que muitos casais não conversam sobre esse assunto, quando começa a falar em dinheiro, começa a desconversar. Infelizmente, isso é realidade muito grande nas famílias hoje. Então, assim, o primeiro passo seria realmente quebrar esse tabu e o casal realmente começar a falar sobre esse tema e até colocar nas orações, né? Nas orações desse tema, para poder o Espírito Santo já iluminando lá o que a família tem que seguir, né? Na oração que comece ali um discernimento do que fazer com a questão financeira. Entendeu? Então, assim, partindo da oração, né? Em primeiro lugar, o Espírito Santo tem que estar nessa oração nesse sentido. E também o casal tem que fazer a sua parte, né? Tem que começar a olhar com cuidado com os gastos, então tem que fazer o orçamento familiar, que é discriminar basicamente as despesas mensais. Você falou tão bem aí da questão aí do IPVA, das despesas escolares. No começo do ano a gente sabe que tem muitas despesas aí. Infelizmente isso já tem que ser começado a tratar em dezembro, lá quando alguns profissionais geralmente recebem o 13º, e aí percebe que tem um dinheiro a mais, mas já deveria estar pensando em fazer uma provisão aí para esses gastos no começo do ano. Porque realmente a gente sabe que no começo do ano os gastos vêm forte e essa provisão tem que ser pensada anteriormente. Mas assim, se não for pensado anteriormente, sempre é tempo de se começar, né? Então, um orçamento doméstico, né? Onde o casal vai sentar ali, vai discriminar todas as despesas maiores e também as despesas menores ali, aquele cafezinho, aquele sorvetinho que a gente nem percebe direito ali, mas o dinheiro acaba se exaurindo ali também, né? Então a gente tem que prestar atenção em todas as despesas, até das grandes às menores, né? Então é fazer um orçamento. E o que consiste o orçamento também
saber as receitas nossas, né? Quanto que a gente está ganhando, qual que é o salário nosso, aquele trabalho que a gente faz ali por fora também. Então, isso tem que ser colocado num papel, né? Pode ser um papel mesmo, escrever à mão mesmo. Hoje tem os aplicativos em Excel aí, tão fácil de ser trabalhado. Então, primeiro pedir o Espírito Santo, orar em família e começar a colocar a mão na massa nesse sentido de fazer o orçamento. É fácil assim a primeira vez que faz o orçamento? Não é, mas depois que a pessoa pega uma certa habilidade, segue normal, né? Então acho que o primeiro passo, os 2 passos, digamos assim, trazer o Espírito Santo, a oração e Deus nessa conversa, e depois fazer a parte nossa, né? Que é discriminar aí as receitas, as entradas e as saídas aí para ver como que a gente está financeiramente. Basicamente, para começar, acho que estaria bom aí, né? Os primeiros passos. Muito bem colocado, Renato. Inclusive, você falou uma coisa muito importante, né? O planejamento, ele começa antes. Sim, sem dúvida. Não começa em janeiro. Nós já temos que programar já com aquilo que a gente ganha, o que é preciso, quais são as despesas, né? O ideal é começar já no ano anterior, se entrar janeiro aí, já mais redondo. Mas nunca é tarde para começar, né? A gente sempre... dá para começar, então vou começar em janeiro mesmo, tem um ano inteiro pela frente. Eu acho que se a família começar, principalmente trazendo a oração, esse tema, e colocar os filhos também, né? Acho que os filhos têm que fazer parte desse tema, já começar a ensinar os filhos lá desde pequeno lá a questão do dinheiro. Não é o apego ao dinheiro que a gente está falando aqui, né? Claro que Deus em primeiro lugar, né? Mas assim, é uma ferramenta para a gente se viver bem, né? E se viver bem não é viver, independe do valor que você ganha. A gente percebe que pessoas aí que ganham muito, muito ricas e também não sabem tratar bem o dinheiro, né? Então é mais como você administra isso, né? Administra isso e deixando o dinheiro no seu devido lugar, né? Sempre Deus em primeiro lugar. Mas é uma ferramenta que ele deu para a gente poder viver em família, e então acho que a gente tem que aprender um pouco isso também, né? É verdade, em oração, colocar toda a família, como é importante, né? Os filhos participarem também, saberem a realidade, né? Dessa parte importante das despesas, o quanto custa, né? É importante. Você falou em anotar tudo, porque muitas pessoas ganham muito, mas também gastam muito, né? E às vezes vão se surpreender, puxa, mas eu gastei tudo esse mês, né? Porque às vezes não fez aquela organização, aquele planejamento de anotar tudo, né? Como você falou, num cafezinho, você vai lá, se anota, não é? Então o segredo realmente, muitas vezes, Renato, você falou, coisa muito importante, é administrar bem, né? Porque às vezes você ganha bem, mas você gasta mais do que você ganha. Então essa parte de você deixar um pouquinho de lado, poupar um pouco, né, Renato? Uma reserva também muito importante, né? Quando você falou, não vamos se apegar ao dinheiro, mas uma reserva para um momento que nós precisamos, às vezes uma manutenção da casa, então, que também entra no planejamento, né? Deve entrar no planejamento também. Então, queridos ouvintes, é muito importante a gente já nesse começo de ano, a gente colocar essa realidade importante, que é a nossa vida financeira, colocar num papel, organizar bem, para que nós tenhamos o equilíbrio durante o ano e passamos um ano aí bem, né? Com equilíbrio financeiro, não gastando mais do que ganhamos, e aí chegarmos no final do ano bem, né, Renato? Porque acontece, muitas pessoas ficam endividadas no final do ano. Você colocou um ponto importante também, né, Fernando? Assim, a partir do orçamento a gente vai ter as nossas entradas de recursos, né, e as despesas, né, os gastos. E assim, é óbvio que assim, vai chegar, a gente não pode gastar mais do que a gente ganha, né? Então, uma regra básica aí do planejamento financeiro é essa, né? A gente tem que o que a gente ganha tem que dar pra gente fazer as nossas despesas aí e ainda sobrar um pouco, né? Mas a gente sabe também que isso muitas vezes já tá num ponto aí já que não tá assim, né? Já está deteriorado isso, né? Então, mas mesmo assim dá para se tratar. Eu acho que aí fazendo orçamento a gente vai identificar quais são os principais gastos. Muitas vezes as pessoas aí trocaram
os pés pelas mãos, fizeram financiamentos aí, muitos financiamentos, acabou virando uma bola de neve, e a gente sabe que tem alguns empréstimos que tem juros muito altos, e então aí também é uma questão aí de identificar quais são esses financiamentos que têm os juros mais altos, né? Claro. Que a gente não está conseguindo dar conta, e fazer uma renegociação com nossos credores, né? A gente pode procurar um banco, uma financeira aí, e eu não estou conseguindo pagar, o que a gente pode fazer para renegociar essa dívida aí? Porque a gente pegou emprestado, né? Então tem um credor do outro lado que tá esperando que eu pague também, né? Os juros pode ser alto, e aí passa um pouco também da questão da organização, né? Será que porque aconteceu comigo já, né? Teve uma certa época na minha vida que eu fiz alguns financiamentos, e eu mesmo assim acabei não tendo a organização necessária para saber qual financiamento que era, tal. Então eu aprendi também um pouco na pele isso, né? Daí uma organização também, né? Quais são os financiamentos, quais são as taxas, daí tem que pegar os papéis lá na gaveta, tá tudo desorganizado, então passa um pouco uma organização também do casal, né? Desses empréstimos que eu fiz, qual que dá para renegociar ou não, qual é a taxa de juros mais alta que eu tenho que começar a atacar principalmente. E acho que as famílias precisam melhorar muito nessa parte de organização também, de documentação, dos contratos de financiamento, porque às vezes a gente pergunta para um casal, mas quais são os seus principais financiamentos? Não sei, tem que procurar e não acha. Então aí é uma dica aí, essa organização, o casal fazer essa organização para poder identificar onde que precisa atacar melhor. Muito bem, Renato, você falou tudo, organização. Sem organização nós não chegamos a lugar nenhum. É verdade, mas segura aí, Renato, eu convido você, querido ouvinte, a participar de nosso programa. Você pode deixar a sua opinião, a sua sugestão, o seu pedido de oração. Daqui a pouco teremos um momento forte de oração, clamando a bênção de Deus sobre todas as famílias, para justamente esse equilíbrio financeiro, né? Hoje o que preocupa muito, a gente olha as pessoas, é a parte financeira, às vezes não se ganha aquilo que deveria, não é? As despesas são muito grandes, o custo de vida alto, é muito difícil, mas com a bênção de Deus nós conseguimos. Você pode ligar para nós no telefone da América. 0 operadora 11 2039 1410, o telefone da América. Isso mesmo, se você tiver alguma dúvida, queira partilhar alguma coisa, ligue para nós, faça uma pergunta. Se pudermos esclarecer com muito carinho, com atenção, vamos esclarecer. E você pode escutar o nosso programa através da internet. Acesse blog.cançãonova.com/América ou no portal sagradafamilia.org.br. Vamos para um intervalo rápido e já voltamos. Estamos apresentando Em Família. A Boa do Dia. Um bate-papo descontraído com o Padre Léo. Por que existem tantos sofrimentos no mundo? Se Deus é amor misericordioso e providente, se Ele nos ama com amor infinito, será que a presença do sofrimento no mundo não contradiz tudo isso? Se Deus é amor, como Ele manda o sofrimento? Se Ele está acima de tudo e cuidando de tudo, aqui coloquei cuidar no gerúndio, meus irmãos, há um obstáculo que parece pequeno, mas é imenso. O pecado é infinita, bota infinito nisso, infinitamente menor do que o amor de Deus, infinitamente menor do que a graça de Deus, infinitamente menor do que a misericórdia de Deus. A Boa do Dia, com o Padre Léo. Na Rádio América você fica por dentro do que acontece na igreja em todo o mundo. No cenário religioso, este é o ano da vida consagrada. Papa Francisco visitará os Estados Unidos e França. 2015, ano do Sínodo para as Famílias. Notícia, formação. Papa Francisco retomou nesta quarta-feira a tradicional audiência geral. Reportagens especiais e transmissões ao vivo, só para você. Rádio América, mais informação no seu rádio.
Marcos Pereira, presidente nacional do PRB. O PRB foi o partido que mais cresceu no Brasil, saltando de 8 para 21 deputados federais. Agora, com mais força no Congresso Nacional, vamos trabalhar pelas mudanças que o Brasil tanto precisa. Eu agradeço sua confiança, mas convido você a entrar nessa luta com a gente. Filie-se! Acesse prb10.org.br. Eu sou Marcos Pereira, presidente nacional do PRB. Ao lavar a calçada, não utilize a mangueira como se fosse uma vassoura. Utilize uma vassoura de verdade e depois jogue um balde de água. Assim você economiza até 250 litros de água. Água é hora de economizar. PRB, Celso Russomano, deputado federal. Eu quero agradecer a generosidade do povo paulista que me deu mais de 1,5 milhão de votos em 2014. São pessoas que acreditaram no nosso trabalho, me elegendo para o 5º mandato de deputado federal. Nossa luta em defesa do cidadão vai continuar. E o objetivo agora é trabalhar pelo Código de Defesa do Consumidor dos Serviços Públicos. Essa é a meta do PRB e não vamos descansar. Venha com a gente, filie-se ao PRB. Toda quinta, 1 da tarde. Deus proverá. Deus proverá. Com Letícia Sotier e Felipe Jardim. Sintonize. América. 8h28. Vida consagrada. Amor de Deus ao mundo. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Quanto mais os consagrados se deixam conformar com Cristo, tanto mais o tornam presente e operante na história para a salvação dos homens. A fim de que sejais felizes. Canção nova com a igreja, celebrando a vida consagrada. Rádio América. Uma canção nova em sua vida. Voltamos a apresentar Em Família. E no programa de hoje estamos entrevistando Renato Simões, querido amigo Renato, membro da Comunidade Católica Sagrada Família, e com um tema muito interessante, sempre atual, a nossa vida financeira. É preciso que as famílias tenham um equilíbrio financeiro, estejam com as suas finanças equilibradas, né? Não gastar mais do que se ganha. Então, logo mais teremos um momento forte de oração por você e pela sua família, também clamando a bênção de Deus, não é? Nessa área importante. Eu convido você a continuar, se você quiser participar do nosso programa, é com alegria que nós queremos que você participe. Ligue para nós no telefone da América. 0 operadora 11 2039 1410, o telefone da América. Lembrando que você pode participar também pelo Facebook, essa ferramenta importante. Acesse facebook.com/radioamericacn ou o Facebook da Comunidade Sagrada Família. Em Família. Olha, formas de contribuir com a Canção Nova. Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, eu quero pedir a você a sua ajuda. Nós temos nesse começo de ano também muitos desafios, nós estamos falando aí em equilíbrio financeiro, e nós sabemos que manter essa obra de Deus também é preciso a ajuda de todos. Todos colaborarem com essa obra Canção Nova, que é maravilhosa. Quantas famílias resgatadas, quantas pessoas que se voltam para Deus através da Canção Nova. Então convido você, querido ouvinte, e peço a sua ajuda mesmo para contribuir com essa bênção que é a Canção Nova. Nós estamos aí num mês difícil, porque é começo do ano, né? Começo do ano sempre as despesas são maiores, a gente já gastou bastante no final do ano, não é? Então sabemos as dificuldades. Então convido você, se você puder colaborar, nós temos algumas formas de contribuição com a Canção Nova. Uma delas é o boleto online, né? É uma entre várias formas de contribuir com a Canção Nova. Nesse boleto bancário não possui um valor estipulado para a contribuição, então você tem aí a liberdade de contribuir aquilo que está no seu coração. É claro, o boleto tem que ser pelo menos de R$10, devido a todas as taxas bancárias, né? Então, para doar agora para o boleto bancário, você pode acessar doação.cançãonova.com. Nós sabemos também que há uma outra opção, que é o cartão de crédito, né? Uma das novas opções de doação é por cartão de crédito. Então, sócios evangelizadores também podem fazer a opção por doação com cartão de crédito.
As doações devem ser sempre identificadas e os sócios continuarão a receber mensalmente a revista Canção Nova. O valor mínimo de contribuição por meio do site do Clube de Evangelização pelo cartão de crédito é de no mínimo R$15. Então as doações online podem ser realizadas por cartões da bandeira Visa, Mastercard e Diners, tá bom? Então para doar agora você pode acessar doação.cançãonova.com, tá bom? Débito automático é outra forma também importante para você contribuir com essa bênção que é a Canção Nova. Optando por essa forma de contribuição, preste atenção, o sócio evangelizador deve escolher uma data e um valor fixo para o débito acontecer todos os meses. Então a contribuição pelo débito automático também não possui um valor pré-estipulado, dando ao sócio liberdade para escolher um valor que lhe é acessível. No entanto, como existem custos operacionais e bancários, a Canção Nova sugere que o valor mínimo para a contribuição seja de R$15. A cada mês a Canção Nova enviará ao banco um pedido para que o débito seja feito na data escolhida, sem taxas, tarifas ou multas para o titular da conta. No entanto, é importante lembrar que como o banco fará uma consulta para efetuar o depósito, o débito, se não tiver saldo para debitar o valor da contribuição em sua conta, é a Canção Nova quem irá arcar com as tarifas desta consulta. Por isso, meu querido, minha querida, é importante ter o valor da doação na conta, para que aconteça o débito automático na data determinada. Se desejar ser um sócio evangelizador por débito automático, acesse doação.cançãonova.com. E por fim, o depósito identificado. Entre outras formas de contribuição, é a mais indicada para o novo sócio evangelizador. Contribuir enquanto não recebe a sua primeira revista. Para realizar o depósito identificado, basta solicitar, no momento do cadastro, o código de sócio, que deve ser indicado no momento de realização do depósito. Se você é novo sócio evangelizador, ainda não recebeu sua revista e se cadastrou pelo site, basta solicitar seu código de sócio ligando para 012 3186-2600 ou enviando um e-mail para clube@cançãonova.com. Se você já é sócio há algum tempo e deseja fazer o depósito identificado, mas não sabe o seu código, basta verificar em um dos seus boletos antigos onde está uma tarja azul, na qual é indicado o seu código de sócio. Confira os dados para o depósito identificado, são vários os bancos, Banco do Brasil, agência 3358, dígito 8, conta corrente 2000, dígito 1. Tá bom? A gente agradece muito, muito a você, tá certo? Que nos ajuda, porque essa obra é maravilhosa, é uma obra de Deus e precisa continuar. Nos ajudem e um muito obrigado. Família em Foco. E agora voltamos com o nosso tema de hoje, muito gostoso, porque é sempre importante a gente falar sobre as finanças na família, né? Hoje são muitas famílias que estão endividadas, né, Renato? E infelizmente, para você sair, aquilo que você falou, de você ver as taxas menores, e você de repente está endividado para não virar uma bola de neve, você consultar o seu banco, aonde você fez a dívida, e uma forma de renegociar essa dívida com juro menor, enfim, há toda uma possibilidade disso, né? Sim, então, claro. Nós falamos de você programar bem, né, Renato? Anotar tudo, anotar as despesas, não gastar mais do que você ganha, tá certo? Sim. Em primeiro lugar, é claro, você pede a ação do Espírito Santo, que ilumine o orçamento familiar, os seus gastos, tá certo? Agora, claro, fica uma outra pergunta importante, Renato. E aquelas compras também por impulso, o que eu posso fazer para evitá-las? Então, esse é um outro grande vilão aí das finanças familiares aí das pessoas, né? Porque muitas vezes tem pessoas que têm essa impulsividade pela compra, né? Então o que eu tenho que fazer para evitar isso? Por exemplo, se eu for no shopping, já tenho uma tendência de consumo, de ficar entrando nas lojas e querer comprar, eu tenho que evitar esse ambiente.
se eu gosto de carro e vou numa concessionária assim por impulso, e quero levar o carro já, e o vendedor lá tá para vender também, ele vem com toda aquela conversa dele para vender, acaba então eu tenho que evitar, né? Então assim, a melhor forma de combater essas compras por impulso é evitar o ambiente, né? E além do mais que a gente sabe, né? Qualquer ida ao shopping, além dessa possibilidade dessa compra por impulso, de um bem que eu não estou precisando, não estou precisando de uma camisa, mas tá em promoção lá, então eu vou lá, gostei e vou comprar. Mas se estava precisando, não estava. E tem todos os gastos acessórios, né? O sorvete, o estacionamento, e aí já você vê que você poderia evitar um passeio aí que já tem uma propensão para uma compra, para um passeio num parque, por exemplo, que é mais acessível, e você vai estar com a família lá do mesmo jeito, pode fazer um piquenique agradável. Então é possível trocar alguns passeios aí que já tem uma tendência mais consumista por um passeio mais que você até acaba tendo mais contato ali com a família, ao ar livre, né? Ou numa praia, para quem mora em Santos, Guarujá, aqui, tem nossa comunidade lá também, né? Então é possível fazer uma troca de um passeio e evitar esses ambientes assim já propenso pro consumo, que já está montado para a pessoa ir lá e ter um dispêndio de dinheiro, né? De recursos ali, e muitas vezes não está precisando. Outra pergunta que eu tenho que fazer por exemplo, muita gente tem essa tendência de saiu um iPhone da última geração e vai lá e compra já. Saiu uma TV LED da última geração e vai lá e compra. Então, assim, eu tenho que fazer algumas perguntas. Eu posso comprar esse equipamento? O meu orçamento permite isso? Ou precisa ser agora? Muitas vezes precisa. Hoje mesmo eu estava conversando com um colega de trabalho que falou que a filha dele lá precisava comprar um equipamento lá de multimídia, um pouco caro, tal, para o trabalho dela, né? Então tem algumas coisas que a gente precisa fazer, né? Mas tem coisas que não precisa. Eu preciso, por exemplo, ter um iPhone que saiu da semana passada? Não preciso. Eu posso esperar um pouquinho, que a gente sabe que isso também desvaloriza com o tempo, ele acaba ficando mais acessível. Então eu posso esperar um ano, assim eu vou comprar um equipamento bom, que vai servir para minha necessidade. Um preço menor do que comprar um equipamento que saiu a semana passada, por exemplo. É verdade, o melhor equipamento. E essa é uma grande pegadinha, né, Renato? Sim. Porque parece que você tem uma televisão X, agora lançou um outro modelo, é um celular novo, enfim, e preciso, Renato, ensinar os nossos filhos, né? Porque o que acontece também, a gente vê nas famílias, o pai às vezes tem uma renda, um orçamento familiar, mas o filho deseja algo e o pai fala, puxa, na vida não consigo, não dá para comprar, mas eu vou comprar, vou dar um jeito, se endivida para agradar o filho, do que às vezes ensinar o filho, olha, o papai, a mamãe não podem comprar agora esse equipamento, mas nós vamos rezar, se for da vontade de Deus ele vai providenciar num outro momento, né? Isso até cria uma expectativa para a criança, para o jovem, não é? Valorizar também as coisas, porque senão se perde também, não é verdade, Renato? Sim, sem dúvida. Então colocar os filhos nessa conversa, nessa dinâmica, né, de a gente pode esperar um pouco mais, que vai acabar ficando mais barato, a gente consegue comprar numa promoção, e se você vai ter um equipamento similar com esse de última geração. E as empresas estão aí para fazer os equipamentos cada vez mais modernos, para desenvolver tecnologia e lançar novas séries dele, né? Então realmente é uma dinâmica comercial essa, né? Sempre vai ter um carro mais moderno, uma televisão mais moderna, com mais funcionalidades, né? E por aí vai. Mas às vezes eu não preciso, às vezes eu preciso. Por exemplo, se eu trabalho nessa parte de multimídia, ou se eu tenho em casa um equipamento que isso daí vai ser importante, investimento que vai ser importante para gerar um rendimento para minha família, às vezes eu preciso mesmo, né? Claro. Mas às vezes eu preciso comprar um carro melhor se eu viajo muito, às vezes não. Se eu estou só mais aqui em São Paulo, eu posso me locomover de ônibus. Eu vim de ônibus do trabalho até aqui hoje. Tem metrô aqui que cruza a cidade. Às vezes eu preciso viajar com tanta frequência, eu preciso de um carro melhor. Mas se eu estou mais aqui em São Paulo, eu posso comprar um carro um pouco mais econômico e tal, e administrar bem isso, entendeu? Então
tem essas perguntas. Eu preciso desse equipamento, desse bem? Meu orçamento agora, né? O meu orçamento permite, mas precisa ser agora. Não posso esperar aí uns 6 meses para comprar com já mais em conta. Então são perguntas aí que cabe aos pais de famílias, às mães e aos filhos, né? Já crescer um pouco nessa cultura, porque a gente vê hoje muitos jovens aí que assim tem celular de última geração, e a gente sabe que assim ele não teria condição de o salário que ele ganha de estar comprando isso, né? Então mas é possível já colocar na cabeça dos nossos jovens essa ideia assim de aguardar um pouco, né? Porque você vai ter mais sabor por adquirir aquele bem, esperar um pouco. Então é possível, né? Eu acho que é importante isso também. É verdade. E algo muito importante, né, Renato, que as famílias precisam sempre estar bem conscientes, atentas, é que tudo é do Senhor, né? Tudo que existe na terra, o Senhor é o Senhor de todas as coisas, né? Nós sabemos que nós não podemos deixar de lado a parte espiritual. E a parte espiritual, ela abrange uma dimensão importante da nossa vida, que é o dízimo, não é? Porque o dízimo é bíblico, não é uma vontade humana, é da palavra de Deus, né? A qual nós temos em vários textos da Sagrada Escritura a palavra dízimo, que é a 10ª parte, né? Então nós devemos dar a 10ª parte do nosso tempo ao Senhor, de 24 horas nós rezarmos, nos colocarmos na presença do Senhor, participarmos da Santa Eucaristia, rezarmos o terço, nos doarmos para o Senhor, e também o dízimo na parte daquilo que nós ganhamos, né, a 10ª parte, e aí trazemos a bênção também para as nossas vidas, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que os constrói. Muitas pessoas são assim, trabalham em 1, 2, 3 empregos, mas sem a bênção de Deus não consegue chegar a lugar nenhum. Sim, é verdade. O dízimo é uma dimensão muito importante também da família. Eu acho que muitas famílias aí ainda encaram assim, o dízimo como mais uma despesa, principalmente quando está chegando na igreja. Mas eu vou ter que... É mais uma despesa, mas não é uma despesa, né? É devolver para Deus o que é de Deus, né? Verdade. Então a palavra de Deus é clara, né? Tem algumas passagens aí, por exemplo, Malaquias, que fala bastante da questão de dar para Deus, né? Devolver para Deus o que é de Deus, e que Ele vai abrir as comportas do céu para a gente, né? Derramar a bênção dele, muito além do necessário, muito além do necessário. Então, assim, tem essa dimensão espiritual, né? Que a gente tem que acreditar, confiar nessa palavra, né? E não encarar o dízimo como mais uma despesa. Muitas vezes a gente tem essa tendência, né? E dá com alegria também, né? Uma vez que a gente tá devolvendo para Deus o que é de Deus, e ter um coração alegre, não ser um fardo isso pra gente, um peso, eu ficar pensando, que muitas vezes a gente humanamente tem essa tendência. Ainda mais que quando uma pessoa assim, imagina uma pessoa que já está endividada, já está com um problema financeiro, ter essa visão espiritual do negócio, do dízimo, né? De devolver o que é de Deus. Isso vai trazer uma bênção para a vida dela. Ela tem que acreditar nisso, né? Tem que confiar nessa palavra e aquilo lá, sair do plano humano e assim ter uma visão espiritual do dízimo. E é muito importante, então, a pessoa que caminha na igreja, que lá na sua paróquia devolva o dízimo, ou na comunidade da qual ela é membro. Então, o dízimo é bíblico e é importante a gente acreditar nisso, né? Claro. Ter essa visão de fé. Exatamente, de fé, né? Com o Senhor, né? Uma experiência de fé com o Senhor. Então, eu acho muito importante essa questão do dízimo, a gente comentar nesse tema aqui importante. E essa visão espiritual de devolver para Deus o que é de Deus, que realmente a bênção vai vir na nossa vida. É verdade, é uma gratidão para com Deus o dízimo, né? Uma gratidão para com Deus e uma grande alegria para nós, porque nem você falou, Deus ama quem dá com alegria, né? E por isso agora eu convido você, querido ouvinte, a rezarmos juntos. Família em oração. Eu até quero citar essa palavra, Renato, que você falou, lembrando bem o livro do profeta Malaquias, último livro do Antigo Testamento, antes de entrar no Novo, nos Evangelhos de João, Mateus, Marcos, Lucas, João. O livro do profeta Malaquias fala muito bem, o Senhor nos diz
nos ensina através da sua palavra no capítulo 3, versículo 10. Pagai integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei a experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis se não derramo, se não vos abro os reservatórios do céu, e se não derramo minha bênção sobre vós muito além do necessário. Para vos beneficiar, afugentarei o gafanhoto, que não destruirá mais os frutos da vossa terra, e não haverá nos campos vinha improdutiva, diz o Senhor dos Exércitos. Palavra do Senhor, graças a Deus. E movidos com essa palavra, Senhor, nós queremos, Senhor, te agradecer pela tua providência em nossas vidas, através do trabalho que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, pelo dom das nossas vidas. E nós queremos também pedir a tua bênção, Senhor, sobre nossas famílias. Nós sabemos hoje o quanto é uma luta a vida do homem na terra, como diz a tua palavra, e sabemos que essa é uma dimensão muito importante, Senhor. A dimensão financeira, o equilíbrio financeiro em nossas famílias, em nossas vidas. Por isso nós queremos nesse momento, Senhor, clamar a tua bênção sobre todas as famílias, de todos os ouvintes da Rádio América, uma canção nova em sua vida, todas as pessoas que nos ouvem hoje. Nós queremos pedir a tua bênção, porque, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, sem a bênção do Senhor, você não chega a lugar nenhum. Tudo é do Senhor. Ele é o Senhor de todas as coisas. E Ele nos dá o dom da vida. Se Ele deu o trabalho a você, é Ele que deu. Confie ao Senhor o seu trabalho. E dentro do seu trabalho você se organize, planeje a sua família, anote as suas despesas. Não gaste mais do que você ganhe, mas procure junto com o Senhor, nessa experiência de fé, se organizar e ter assim, né, Renato, o equilíbrio financeiro para que você sustente bem a sua família, porque Deus providencia todas as coisas. E que Deus também possa se estender essa bênção para os filhos, né, para esses jovens, que eles possam ter essa cultura de ter um olhar espiritual sobre a questão financeira, Senhor. E que todo esse consumismo que impera hoje no mundo possa cair por terra, que o Senhor possa estar à frente, Senhor, desses jovens, dando direcionamento às famílias, que possa tratar esse tema junto aos seus filhos, que essa cultura, Senhor, do Senhor mesmo, a cultura que vem de Ti, Senhor, a cultura do diálogo, da fraternidade, possa imperar nos jovens de hoje, Senhor, que a gente vê tantos jovens aí perdidos no consumismo, desenfreados, Senhor, que o Senhor traga essa bênção às famílias, Senhor. Peço para Maria Santíssima também uma intercessão especial, Senhor, para os pais de famílias que estão desempregados nessa noite. Que a Senhora possa levar ao coração de Deus, ao coração do Pai, todos esses pais de famílias que estão desempregados. E também confiamos a São José, o operário, toda essa questão do desemprego que assola tantas famílias hoje em dia, que é causa também de tantos problemas familiares. Entregamos a São José operário também. Amém. Tudo confiamos a Ti, Mãe, passa à frente. Como disse muito bem o Renato em oração, todas as pessoas desempregadas, pais de famílias, que precisam de um emprego, Mãe, passa à frente e intercede, Mãe querida, pelo equilíbrio financeiro nas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. E chegamos ao final de mais um programa em família, mas passou rápido demais, programa bom é assim mesmo, passa rápido. Mas eu quero agradecer muito você, querido ouvinte, que esteve conosco
aqui participando do programa Em Família. Lembrando que o nosso programa vai ao ar todas as terças e quintas-feiras, das 8 às 9 da noite, aqui pela Rádio América 1410 AM, uma canção nova em sua vida. Obrigado, Michael, na técnica, muito obrigado. E eu convido você a conhecer um pouquinho mais da nossa comunidade Sagrada Família. A comunidade Sagrada Família existe para resgatar e evangelizar a família. Você pode acessar nosso portal na internet, sagradafamilia.org.br. Lembrando que a nossa sede mudou de endereço e você é convidada a participar conosco da inauguração. É dia 6 de fevereiro, 6 de fevereiro próximo, nós teremos uma missa maravilhosa presidida por Dom José Roberto, bispo da região Ipiranga. O endereço é Rua General Lecor, número 169, Ipiranga. Rua General Lecor 169, no Ipiranga. E também no dia seguinte, os nossos grupos de oração retornam na Avenida Nazaré 993, na Paróquia Imaculada Conceição, Avenida Nazaré 993, o grupo de oração para família, jovem, criança, todos às 18 horas no dia 7. Fiquem com Deus e que a Sagrada Família os abençoe. Vamos de música, Pelo Sangue de Jesus, Frutos de Medigore.